E aí eu tomei essa decisão. Falei, não vou estudar e medicina, vou focar nas coisas do Senhor. Nossa, isso foi muito chocante, principalmente para minha mãe. Então, quando a gente começou a namorar, ele, assim, a gente sentou um dia para conversar, porque eu tinha uma vida na capital e a gente tinha que ver como que nós íamos fazer. Queríamos, né? E sabíamos que Deus estava aí no assunto. E eu sou das que não vou falar nem do que eu penso, mas vou continuar no assunto, né? E sentamos para conversar como ia ser a nossa vida. E ele falou assim para mim, olha, Deus me chamou, e aqui está a palavra, ele me mostrou, Deus me chamou com essa palavra, e durante muitos anos Deus tem falado comigo e sobre ministério, sobre esse louvor, essas coisas. E o que você vai fazer? Eu gostaria que você viesse comigo, porque já você canta, já você traz essa experiência, nessa bagagem de ministrar, e você vai somar muito ao ministério. Só que aí eu tinha que tomar uma decisão, porque ou eu me dedicava ao ministério ou eu estudava medicina, porque todo mundo sabe que ser médico é uma vida muito sacrificada, né? E aí conversamos, falei, eu vou orar, vamos ver o que a gente vai fazer. Daí eu retornei para a capital e um dia ele teve um sonho, ele me liga e aí Deus dá uma palavra. E eu falei, não, eu vou para o ministério. Eu já venho de uma família de pastores, de cantores dentro da igreja. Já venho de uma família mais virada ao ministério do que a esse lado profissional, sim, no mundo secular, né? Então, eu tive sempre uma tia que ela falava para mim, você não vai ser doutora, você vai louvar a Deus, né? Sempre ela falava para mim. E aí eu tomei essa decisão, falei, não vou estudar e medicina, vou focar nas coisas do Senhor. Nossa, isso foi muito chocante, principalmente para minha mãe, porque ela estava pensando, né, já que eu ia estudar, aí ela vê que eu ia decidir pelo ministério, e foi difícil, foi um momento difícil, mas foi a escolha que eu fiz. E, novamente, eu falo, né, se voltasse atrás, seria a escolha que eu faria novamente. Não mudaria nada. Daí, a gente vem um pouquinho para entrar aí no que você está falando. Em Cuba, a gente só trabalhava no ministério. A gente viajava, ele já contou que a gente chegou a dar até 40 shows, assim, de viajar muito. A nossa filha completou 5 meses de nascida na estrada, nós indo para fazer, né, a obra de Deus aí, para levar essa mensagem através da música, das pregações. E a gente, em Cuba, vivia assim. Quando a gente chegar no Brasil, vem para outra realidade, uma realidade de aluguel, uma realidade de contas, né? Uma realidade de parcelas, de crédito. Então, a gente vê essa necessidade de começarmos a trabalhar. E o pastor começou a trabalhar primeiro que eu, aí nessa parte secular, só que ele ficou doente. Aí eu fui fazer o que eu já tinha aprendido, o meu ofício, que era cabeleireira, né? E fui trabalhar como cabeleireira. Quando passou 6 meses da gente estar aqui em Botucatu, o Senhor dá uma palavra para ele. Era dezembro de 2020. A gente tinha começado a igreja em agosto de 2020 e em dezembro de 2020, ainda na garagem onde a gente dava culto, que foi o primeiro lugar que se abriu para a gente. Deus dá uma palavra de provisão e de sustento para a gente se dedicar totalmente ao ministério. Eu fiz um pouco de resistência de amor, vamos orar, vamos ver. Porque eu já estava falando para vocês que ele é o doido da fé, né? Ele se Deus fala, ele vai. Se Deus fala para ele. E é uma coisa que durante 8 anos eu sempre falo que eu tenho muita segurança quando ele toma uma decisão. Ele realmente é o sacerdote do meu lar. Não apenas na nossa igreja, mas no meu lar. Quando ele fala, Deus está falando que a gente vai fazer isso. Eu já aprendi através dos anos de ver Deus respaldando isso, que Deus realmente fala com ele, que Deus realmente cumpre o que fala, né?
E aí a gente saiu, deixamos de trabalhar secularmente e começamos a trabalhar somente na igreja. E foi engraçado porque Deus falou assim pra ele: agora vocês vão trabalhar o dobro. E eu falei pra dentro de mim, nem falei pra ele, falei: ai, o dobro, é só na igreja, né? 4 meses de igreja tinha. 4 meses de igreja tinha. O dobro, gente, não, Deus, o dobro era muito pouco, né? A gente trabalha hoje dia e noite, 24 horas, 7 dias da semana. Assim, não tem chuva, sol, não tem tormenta, não tem nada. E a gente tá lá, a gente trabalhando, né? Para as coisas do Senhor. Só que, durante 1 ano, a gente não recebeu nada da igreja. Durante 13 meses, na verdade. Então, Deus enviava a provisão assim, da gente ter, e me identifiquei muito com o que você estava aqui falando no off, porque teve não uma nem duas, várias ocasiões que a gente tinha que pagar o aluguel assim, depois de amanhã, e bater a porta, Deus mandou fazer isso. Da gente não ter a última caixinha de leite e Deus enviar uma inteira, né? Enviar provisão. Deus enviou até os corvos, né? É corvos que vocês falam. Até os corvos que depois tentaram tirar os nossos olhos, mas eles também foram provisão no momento em que Deus os enviou para isso, né? Então, é uma história assim de dependência total de Deus. A gente vive totalmente dependente de Deus. É lindo ver como ele sustenta. Ele é fiel. Sim, não. O melhor negócio, por dizer de alguma forma, que quem está assistindo possa entender, o melhor que você pode fazer na sua vida, investir tanto o seu tempo, sua saúde, suas forças em Deus. Porque é a única pessoa, é a única aliança ou sociedade que nunca vai falir. Que nunca você vai perder. Então, quando você entra no reino de Deus, quando você começa a fazer as coisas de Deus, você se torna um sócio de Deus, um aliado de Deus. Esse negócio não vai a pique.